Por que que muitas vezes, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, de nos reconectar com a nossa essência, de curar as nossas dores, as nossas traumas, as nossas feridas, por que que muitas vezes, quando a gente faz esse movimento, a gente tem a sensação de se sentir pior do que nós estávamos antes? E isso acontece justamente porque quando tu começa a expandir a consciência para todo esse novo universo, para toda essa nova forma de ver o mundo, tu acessa a tua sombra. E é quando tu acessa a tua sombra e começa a assumir a autorresponsabilidade pelas tuas escolhas que tu se sente assim dessa forma. Acessar a nossa sombra não é algo fácil, é algo muito desafiador. Porque quando a gente faz isso pela primeira vez, a gente está saindo de um espaço de viver de forma inconsciente para começar a despertar a consciência. Então, esse processo não é algo fácil, é algo desafiador, onde tomar consciência que as nossas próprias ações nos trouxeram para um determinado lugar nos deixa perdido, nos deixa angustiados. Isso é natural, ser de luz. Eu passei por isso, eu vou te contar agora como foi para mim e não existe outro caminho. Existem coisas que se tu quer viver de forma consciente, reconectado contigo, com a tua essência, existem coisas que tu tem que acessar. Existem coisas que tu tem que experienciar e que ninguém pode fazer por ti, que não tem uma pílula mágica. Existem coisas que tu tem que tomar consciência, que tu tem que se desenvolver, que tu tem que acessar pelo teu próprio mérito, para que tu atinja a tua transformação, a transformação que tu busca. Eu vou te contar agora como foi esse processo para mim, de me deparar a primeira vez com a minha sombra, para que tu aplique na tua vida e entenda se isso está acontecendo contigo ou não. Eu vou te contar a minha história pessoal para que tu entenda que se tu tá passando por isso, isso é natural, isso faz parte do processo e dias melhores virão. E logo ali na frente, essa densidade que tu pode estar sentindo hoje vai valer a pena. Então, ser de luz, no final de 2019, eu comecei o meu processo de despertar para algo que eu nunca tinha acessado. Eu comecei a entender que talvez o problema não era só as pessoas à minha volta, que talvez eu também tinha uma parcela naquilo, que talvez algo se tratava de mim, porque afinal, todas as pessoas que eu convivia, todos os trabalhos que eu tive, todas as amizades que eu tive, todos os relacionamentos que eu tive, a única coisa que todas essas pessoas tinham em comum era eu. Então, no final de 2019, eu comecei a despertar para isso. E por que que isso aconteceu? Eu já vinha de um processo de despertar espiritual desde que eu fui mãe, porque quando nós somos mães, nós mulheres, a gente começa o nosso despertar espiritual, onde muita coisa começa a vir à tona como oportunidade de despertar para nós mesmas. Então, desde 2015 eu já tinha começado de forma muito lenta e inconsciente esse processo. E ali no final de 2019, eu me relacionava com uma pessoa que eu gostava muito, que eu era muito apaixonada. E essa pessoa recebeu uma oportunidade para trabalhar fora do país. E aquilo para mim me deixou perdida. Aquilo para mim fez eu perceber o que eu tô fazendo com a minha vida. Quem eu sou? Qual que é o meu propósito no mundo? Fez eu entrar em uma crise existencial. Então, ali no final de 2019 foi o começo do meu processo. E eu mergulhei no autoconhecimento, assistia vídeos, comprava livros, tudo que eu podia eu fazia para me desenvolver. Eu fiquei com muita gana de entender o porquê eu sentia o que eu sentia. Por que eu sentia tanto ressentimento, tanto a mágoa, por que os meus pais tinham me abandonado. Eu sentia a necessidade de racionalmente entender a minha história. Então eu comecei esse movimento de entrar no autoconhecimento para acessar tudo isso. E o meu foco maior era não sentir mais tanta raiva. A raiva é um sentimento que eu vim para essa vida para lidar com ela. A raiva, a intolerância, a impaciência
é algo que eu tenho que me desenvolver todos os dias, é uma sombra minha e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, como o meu processo de autoconhecimento foi muito intenso, eu praticava todo dia, eu fazia tudo todo dia, eu consumia conteúdo todo dia, a minha gana foi muito grande. 3 meses depois, eu descobri que eu estava tendo um despertar espiritual. E como que eu descobri isso? Justamente porque teve um dia que eu estava em casa e eu estava sentindo muita agonia, muita angústia, algo que eu não sabia dar nome. Eu dizia que era angústia, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha a impressão de que eu estava piorando. Eu estava estudando tudo aquilo, tentando ser melhor, me desenvolvendo, tentando meditar, consumindo conteúdo, escrevendo, tendo um caderninho para escrever, para praticar o autoconhecimento, afirmações positivas. Estava me desenvolvendo, estava acontecendo e eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a me sentir pior do que eu me sentia antes, quando eu vivia com inconsciência total. E aquilo me trouxe uma angústia tremenda de não entender o que estava acontecendo comigo. Até que eu cheguei num vídeo no YouTube de uma mulher que falava os sinais do despertar espiritual. E quando eu assisti aquele vídeo, o que ela trouxe é como se ela estivesse descrevendo o que eu estava sentindo. E o que acontece, ser de luz? Quando a gente acessa a nossa sombra, quando a gente acessa todo esse movimento que o autoconhecimento traz, a gente começa a despertar e a entender que aquilo tudo que nós reagimos, que nós somos, todos aqueles sentimentos e emoções densas que a gente carrega, não se tratam do outro. A gente começa a inconscientemente entender que tudo aquilo que durante uma vida inteira a gente projetou no outro, dizendo que a culpa de tudo era do outro, de repente a gente começa a entender que se trata da gente. E começa a entender a ideia de que aquilo que me incomoda no outro também existe dentro de mim. Então essa autoanálise que a gente começa a fazer, quando a gente começa a entrar nesse universo do autoconhecimento, começa a despertar muitas coisas na gente que estavam adormecidas. E viver de forma consciente, despertar a consciência, não é algo fácil, não é algo confortável, porque diariamente tu tá se desafiando a trazer a autorresponsabilidade para tua vida, a pegar uma situação externa que tu sempre projetou no outro e entender, tá, isso aconteceu, mas o que eu tenho de responsabilidade nisso para que isso tenha acontecido? Tá, aquela pessoa, ela é autoritária, ela é grossa, ela fala mal da vida dos outros, mas por que essa pessoa me irrita tanto? Por que essa pessoa me desestabiliza? O que daquela pessoa também existe em mim? Será que eu também, em algum nível, sou uma pessoa autoritária, arrogante? Esse é o movimento que a gente faz quando a gente começa a despertar a consciência. E é por isso que a gente tem a sensação de se sentir pior do que a gente estava antes. Porque de um momento para o outro, tu começa a acessar as tuas inferioridades e trazer elas para a consciência. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre projetei tudo no outro. Ah, eu fiz isso porque tu fez isso primeiro. Ah, eu agi assim porque tu fez isso. Eu sou assim porque meus pais me abandonaram. Eu sou assim porque não sei o quê. E eu sou assim mesmo. Sempre projetei tudo para fora. Então, o que eu comecei a fazer foi perceber em mim que eu era uma pessoa reativa, que eu era uma pessoa arrogante, que eu era uma pessoa autoritária, que eu era uma pessoa grossa. Todas essas coisas que me incomodavam muito em alguém, quando eu via alguém assim, exatamente como eu me incomodava muito. Eu falava daquela pessoa e eu não tinha a menor consciência, nem passava pela minha cabeça que eu era muito parecida com aquela pessoa. E se tu passa por isso, por essa sensação de se sentir pior, é porque provavelmente tu já começou o teu despertar espiritual, tu já começou a viver de uma forma mais consciente, acessando as tuas sombras. Todas essas inferioridades que tu carrega são as tuas sombras. E tomar consciência disso é sim muito desafiador, mas faz parte do processo. E à medida que tu vai se desenvolvendo no processo, ser de luz, tu vai aprendendo a acolher, tu vai aprendendo a ter empatia
por todas essas inferioridades tuas, por tudo isso que tu carrega. E tu começa a entender que elas te trouxeram até o lugar que tu tá hoje, que em determinados momentos da vida, até aqui, elas foram importantes para te proteger, mas que hoje, vivendo de forma consciente, tu não precisa mais manter esses padrões. Hoje, tu tá pronta para acolher tudo que passou, mas para viver de uma forma mais consciente, para que tu consiga se transformar e viver com mais harmonia, alinhado à tua essência, quem tu verdadeiramente é.